Eu simplesmente adoro festa junina e hoje eu tô vestida desse jeito para poder responder a festa junina Book Tag, que foi uma tag que eu vi no canal Bigode Literário. Achei muito divertida, muito bacana e nós vamos falar sobre isso agora. A primeira pergunta é Quermesse, um livro que contém todos os elementos necessários para você amar. Depois de pensar muito, mas muito mesmo, eu escolhi A Sombra do Vento, que foi um livro que eu li há muito tempo e agora posso reler porque comprei. E esse livro reúne mistério, ele fala bastante sobre literatura, sobre o amor pelos livros, ele tem um certo romance, ele tem um clima assim de pós-guerra e ele também inclui certas críticas sociais. Então, tudo que eu gosto, tudo que eu curto. Maravilhoso o livro. Vamos à segunda pergunta, Quadrilha Junina, um livro que todo mundo deveria ler. E esse livro que você está agora é o livro campeão em citações de tags, pelo menos no meu canal ou no meu blog, que é Os 13 Porquês. Eu sempre digo que eu gostaria que todo mundo lesse esse livro, porque com ele eu aprendi uma lição muito importante sobre sensibilidade, sobre estar mais atento aos problemas que as outras pessoas podem enfrentar, e foi um livro incrível que eu quero muito reler. Pergunta 3. Armar as bandeirolas. 2 livros bonitos que serviriam de enfeite para uma festa. Tive muita dúvida para essa pergunta também, mas quando eu fui escolher os livros, eu acabei pensando que existem vários jeitos de um livro, uma coisa, ser bonita. E como as bandeirolas de festa junina são bem coloridas, eu escolhi os meus 2 livros por esse motivo. Que são A Marca na Parede de Outros Contos, da Virginia Woolf, essa edição da Kozak Naif, e Uma Duas, da Eliane Brum. Eu não li nenhum dos 2 ainda, mas espero que sejam muito bons, porque é só isso que eu espero dessas 2 autoras. Eles não são lindos? Coloridinhos. A pergunta número 3. Pular fogueira. Um livro que você promete que vai ler, mas sempre desiste. E também foi um pouquinho difícil, mas eu acabei escolhendo esse livro aqui, Estudos Contemporâneos em Jornalismo, número 2. Como vocês devem saber, ou se não sabem ainda, eu faço faculdade de jornalismo e eu ganhei esse livro no ano passado, 2015, quando eu entrei na faculdade. E é um livro de textos acadêmicos, está repleto de artigos. Ele é organizado por 2 professores da Universidade Federal de Goiás. E é um livro com conteúdo muito importante para minha área de estudo, para a profissão. Eu deveria ler obrigatoriamente sendo aluna de jornalismo, mas eu não li ainda porque artigo acadêmico é muito difícil de ler e não é divertido. Não é um tipo de leitura que você diz, gente, que coisa legal. Não. São leituras muito sérias e às vezes muito complexas, e eu prefiro ler literatura porque é isso que eu realmente gosto de ler. E é por isso que esse livro sempre vai ficando para depois, e depois, e depois. Ele no momento está na TBR, lá no meu potinho de livros, de títulos de livros a serem lidos, e algum dia ele vai ser sorteado e aí eu vou ter que ler. Agora, a pergunta número 5, Casamento Matuto, um livro com o qual você se conectou desde as primeiras páginas. Também foi difícil, mas eu escolhi As Vantagens de Ser Invisível porque, de cara, eu fiquei, digamos, fissurada nesse livro e eu não queria parar de ler de jeito nenhum. Eu queria muito entender o Charlie. E foi uma leitura maravilhosa. Agora para a pergunta número 6, Barraca do Beijo, um livro amorzinho. É mais um livro que não está aqui comigo e
Eu escolhi Léo e as Caixas de Música. É um livro que o meu namorado me emprestou. E ele é muito legalzinho, porque a história toda tem um clima muito divertido. É tudo muito inocente. É uma história sobre um garoto que descobre dentro de casa a coleção de discos que antes pertencia aos avós dele e depois passou a pertencer ao pai. E então, através da música, ele conhece melhor a personalidade do próprio pai e ele descobre também muita coisa legal sobre bandas de rock. Um livro muito bacana. Mas é um livro infanto-juvenil, então ele não tem nada assim muito sério, nada muito pesado. É só uma leitura legal, amorzinho. Agora a pergunta número 7, Soltar Fogos. Um livro que chamou muita atenção no lançamento, mas que é desnecessário. Eu não tenho nenhum livro para responder essa pergunta por dois motivos. O primeiro é que quando um livro é lançado, que está todo mundo falando bem, todo mundo quer ler, geralmente eu não compro. Porque eu espero, sabe? Eu gosto de esperar para poder ter certeza de que eu quero ler aquilo. E aí, se o livro decepcionou, se as pessoas começaram a perceber que aquilo lá não era bom, aí eu já fiquei sabendo. Aí eu não compro, não leio. E o outro motivo é que, graças a isso, graças a esse meu método de selecionar as minhas leituras, eu sempre acerto. Raramente eu me decepciono com alguma coisa, eu quase sempre gosto do que eu leio. Então não tem resposta para essa pergunta. Agora, a pergunta número 8, Pau de Sebo. Um livro difícil, mas muito difícil de ler até o fim. E eu escolhi Os Sertões, do Euclides da Cunha, que é um relato sobre a Guerra de Canudos, que aconteceu no fim do século XIX, no interior do Nordeste. Euclides da Cunha era um jornalista que foi enviado para fazer a cobertura dessa guerra. Ele, digamos, era um repórter de guerra, digamos assim. E ele fez um relato muito real, mas de uma forma literária, só que no livro ele faz, antes de começar a contar a história dessa guerra, desse conflito, ele faz todo um estudo sobre a geografia, o clima, a terra da região Nordeste, tudo aquilo sobre o sertão, sobre como eram as plantas, como era o solo, como era quente, sobre como era a seca. E aí ele estuda bastante como eram os homens, as pessoas em geral daquela região. Ele fala muito disso antes de começar a história. E essa parte, apesar de ser muito interessante, ela é bem cansativa. Por isso você corre grande risco de desistir antes de chegar ao conflito de verdade. Agora a pergunta número 9, Bingo. Um livro pelo qual você não dava nada, mas acabou se mostrando uma ótima descoberta. E depois de pensar muito, eu escolhi Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, que foi um livro que eu tive que ler quando eu fazia cursinho de espanhol. Eu precisei ler esse livro para fazer uma prova e era uma leitura obrigatória, ou seja, eu não esperava nada de bom desse livro, mas foi tão divertido, foi uma história tão genial, tão incrível que eu passei a amar. E depois disso, sempre que eu encontrava contos do Garcia Marques em alguma antologia por aí, eu já ficava curiosa para ler, porque eu pensei, opa, é aquele cara, eu tenho que ler. E foi ótimo ter lido esse livro. Agora, a última pergunta de todas. Comidas típicas. Um livro da sua terra, região ou cidade. E eu não poderia escolher outro que não falasse sobre Brasília, porque apesar de eu morar em Goiânia, nasci em Brasília, vivi lá até os meus 14 anos e eu sinto muita saudade de lá. E eu escolhi Brasília é uma Festa, que é uma antologia de contos, crônicas e poemas sobre Brasília. Esse livro é o resultado de um concurso literário com o mesmo nome, Brasília é uma Festa, e foi uma homenagem aos 50 anos de Brasília. Eu participei desse concurso e eu tenho uma crônica publicada nele, no livro. Mas não foi por causa do meu texto que eu escolhi porque o livro tem muito significado para mim. Enfim, é isso. Essa foi a tag. Eu espero que você tenha gostado. Não vou taguear ninguém, mas se você curtiu, você pode responder também no seu canal ou no seu blog. Eu gostaria muito que você deixasse o link para mim nos comentários.
Se você conhece algum desses livros, se ficou curioso, pode falar comigo também, pode perguntar. E eu agradeço por ter assistido ao vídeo. Obrigada e até a próxima!